Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Veja se está tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês conseguem me ver. Deixa eu saber como é que tá o áudio e o vídeo, se vocês estão recebendo bem. Hoje é um dia muito importante, acho que eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida a respeito de fazer alguma coisa que eu nunca fiz antes, por acaso. Hoje é o dia que eu estou iniciando uma transmissão ao vivo pela primeira vez. E eu não consigo saber do feedback de vocês, eu não consigo ver o que está acontecendo. Então eu vou falando aqui o que eu penso que deve chegar. Qualquer coisa vocês escrevam, que eu consigo perceber alguma coisa aqui pelo meu telemóvel, pelo meu celular, tá bem? Como eu falei no vídeo anterior, eu passei os últimos meses muito concentrada, me preparando para reunir num e-book uma série de ferramentas baseada em aulas, em publicações que eu fiz antes, né, para orientar as pessoas a darem um restart na vida. O que eu percebo na maioria dos meus atendimentos é que a maioria das pessoas parece que perdeu um pouco o rumo. O mundo mudou tão depressa e em tantos aspectos que as pessoas ficaram um pouco perdidas a respeito do que fazer, não é mesmo? Então, é muito comum eu ouvir nas consultas que as pessoas precisam redescobrir o seu propósito, que elas precisam reencontrar um caminho. Porque, olha, sabe o que vale a pena? O que vale a pena é ser feliz, fazer o que nós amamos, fazer o que nos deixa bem e, principalmente, aquilo que nós entendemos que colabora com o mundo. Eu sei que nem todo mundo tem essa consciência. Isso que está sendo feito aqui não é para aqueles que desistem fácil. Isso que está sendo feito aqui não é para aqueles que se acham vítimas. Nós não somos assim. Nós somos pessoas que desde o primeiro momento, desde a nossa concepção, nós lutamos muito. Nós entramos nesse mundo para realmente realizar e deixar aqui uma marca de tudo aquilo que a gente traz na nossa bagagem, no nosso em si, tudo aquilo que a gente traz dentro de nós para ser manifestado aqui no mundo. E por causa disso eu resolvi escrever um livro que se chama Uma Dúzia de Motivos. Durante muito tempo, acho que foi em 2012, eu comecei um grupo de estudo de cabala astrológica. E esse grupo, ele tinha o propósito de reunir pessoas que quisessem encontrar uma forma de manifestar a sua luz no mundo e atingir o seu potencial máximo. E ao longo desses últimos 10 anos, estudando Cabala, conectada ao Cabala Center na Califórnia, ao Cabala Center do Brasil, e lendo muitos livros e estudando bastante, eu cheguei à conclusão que precisava encontrar uma forma de simplificar, sintetizar todos aqueles assuntos num manual para as pessoas poderem fazer as coisas mais rapidamente.
Eu sou muito apressada, quem me conhece sabe disso. Eu não gosto muito de perder tempo. Então, eu prefiro que as coisas sejam objetivas. E é por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Então, do que é que se trata esse livro? Que depois eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bem? Na descrição do vídeo. É um e-book onde eu coloquei 10 anos de estudo de cabala astrológica e principalmente umas coisas que eu aprendi na alquimia sobre como é que a gente pode fazer para realizar objetivos ao longo de um ano astrológico. Um ano astrológico são 12 meses, por isso que o livro se chama Uma Dúzia de Motivos. Então, cada mês tem ali uma ideia do que é que você pode realizar. É claro que cada um tem um objetivo pessoal. Os desejos e os sonhos, cada um tem o seu. Mas é importante perceber que cada mês, por uma questão de alinhamento planetário, por uma questão de inconsciente coletivo, cada mês tem uma energia específica e nós estamos mergulhados nela. Então vale a pena a gente entender um pouco dessa energia que nos rodeia e tentar conciliar o nosso objetivo com o que está acontecendo ao nosso redor. Já percebeu que quando um navegante entra no mar, ele procura entender o caminho através das estrelas, através de mapas? E hoje tem tanta tecnologia para isso, mas antigamente eles se seguiam pelas estrelas. Por quê? As estrelas, na época certa, elas aparecem no céu. E é por isso que as pessoas precisam entender o que está acontecendo à volta delas, para que os objetivos delas entrem em sintonia com o meio externo. Nós temos 12 motivos e ele vai contemplar a maioria das áreas da vida em que nós podemos melhorar. Ter consciência de nós mesmos, ter consciência das nossas dificuldades e também ter consciência das nossas potencialidades dentro de cada mês. Então, por exemplo, este mês, no dia 2 de março, começou a lua nova de Peixes, porque Peixes é a constelação que está alinhada com o sistema solar neste momento. Isto quer dizer o quê? Para os estudiosos, para os astrólogos, para as pessoas que observam os astros, isso quer dizer que todo o arquétipo de Peixes, do signo de Peixes, que significa introspecção, espiritualidade, conexão com o nosso em si, com a nossa sabedoria interna. Isso deve ser manifestado. Então, é um tempo em que a gente se volta mais para dentro, que a gente aprende melhor como manifestar aquilo que a gente traz lá do plano espiritual, a gente aprende a manifestar aqui na Terra. E o que é melhor? Tem também as dificuldades de Peixes, e é nisso que entra o guia que eu escrevi para vocês. Funciona assim: Peixes é muito distraído. Na verdade, ele tem mania de fugir dos problemas. Comece a observar que desde o dia 2 de março surgiram situações na sua vida que o teu primeiro impulso foi fugir do problema, deixar ele para lá e se distanciar dele. Se você prestar bem atenção, isso vai durar o mês todo. E qual é o desafio de Peixes? Encarar o problema de frente, ir para cima e resolver o que tem que ser feito, tomar as decisões. Esse é o desafio de Peixes. Então, todos os meses você vai aprender qual é a energia do mês, o que é que você pode desenvolver do seu potencial,
o que é que você pode colocar como objetivo pessoal dentro de cada arquétipo. O mês que vem, na lua nova, no primeiro dia da lua nova, começa a lua de Áries. E na lua de Áries, o que é que nós fazemos? Primeiro, nós nos transformamos em arianos. É assim mesmo, é como trocar de papel. E aí você vai descobrir que você tem um perfil de ariano. E aí, o que que faz um ariano? O ariano, ele luta, ele é um guerreiro, ele conquista. Então, coloque um objetivo para o seu guerreiro interno, para conquistar neste ano que começa. E você tem um mês de Áries para desenvolver as habilidades de Áries, que é essa motivação, que é esta iniciativa, que é dar start nos seus projetos. Muita gente fez planos lá no Réveillon e falou, olha, este ano, mas eu vou fazer isto, vou fazer aquilo outro. No entanto, o ano começa no dia 20 de março. É quando os planetas se alinham com o sistema solar. Então, em março começa o ano astrológico. E vale a pena a gente começar a colocar os nossos objetivos em prática a partir do dia 20. Então, você tem um mês para determinar um objetivo. E, neste um mês, você vai conseguir atingir o seu objetivo se você anotar o que você tem para fazer. Você sabia que só 5% das pessoas anotam o que vão fazer? Incrível, né? Se todo mundo anotasse o que vai fazer, 80% do problema estaria resolvido. Porque as pessoas não anotam, elas só têm na cabeça delas. Então, quando a gente anota o que vai fazer, comenta com alguém o que a gente vai fazer e toma atitudes a respeito do que nós vamos fazer, as coisas costumam dar certo. Eu tenho conversado com algumas pessoas para, a cada mês, fazer um meeting, uma reunião por Zoom, para nós conversarmos sobre o arquétipo do mês e o que é possível fazer. Eu pretendo fazer isto um pouquinho antes de cada lua nova, 2, 3 dias antes, e eu vou avisar isso nas redes sociais, para explicar para vocês o que é que nós vamos ter que trabalhar, o que é que nós vamos ter que fazer no mês que entra, porque é como entrar num grande mar que nos rodeia, cheio de energias e que nós vamos ter que lidar com elas. Cada mês traz desafios, cada mês traz situações que nós temos que esforçar dentro das nossas competências, mas também nós temos que lutar com aquilo que é difícil. Nós temos que conter algumas partes do nosso ser. Por exemplo, o ariano, como ele é muito impulsivo, ele também é muito reativo. E a reação, ela é uma emoção da raiva. Uma das coisas que o ariano tem que fazer é controlar a raiva. E aqueles que já sabem fazer isso, parabéns, mas a grande maioria não sabe. Então ele é muito aguerrido, ele briga por tudo e fica com algumas situações de relacionamento complicadas. Então, no mês de Áries, o que é que nós temos que conter dentro de nós? Vão surgir situações à nossa volta, por conta do inconsciente coletivo, que vão nos levar a sentir muita raiva. Nós só temos que aprender a lidar com isso. A raiva não é uma emoção ruim, nenhuma emoção é ruim. Elas estão conosco porque nós precisamos delas. A raiva é a diferença entre o primeiro e o segundo lugar no pódio. Porque o que nos motiva é a raiva. Ela é uma emoção primordial que faz a gente se mexer, por incrível que pareça.
O que não pode? Movimentar-se com raiva, visando violências. Isso não. Mas a gente pode movimentar-nos em direção ao nosso objetivo, utilizando a força primordial da raiva de uma forma sábia, de uma forma inteligente. E é para isso que todos os meses nós vamos conversar num grupo exclusivo que eu estou criando no Facebook. É um grupo fechado. Dele só vai participar as pessoas que fizerem parte desse projeto, que estiverem dentro daquilo que é um propósito de realização para este ano. E a cada mês, a cada lua nova, nós vamos falar dos desafios e vamos falar das potencialidades que nós podemos desenvolver de acordo com cada arquétipo, com cada signo. Para você que entrou agora, eu estou conversando aqui sobre um livro que eu escrevi há 10 anos. Para quem já ouviu, enfim, vou repetir um pouquinho porque vão entrando outras pessoas e é preciso explicar. Eu tenho estudado Cabala, acho que há mais de 40 anos. Foi muito difícil, viu, estudar Cabala, porque era uma coisa que, para conseguir fazer parte de algum grupo que estudasse Cabala, havia algumas exigências. Uma delas é ser homem, a outra ser casado, a outra ser maior de 40 anos, a outra ser filho de uma mãe judia. Quando eu pensava em tudo isso, isso só me distanciava do que eu queria. E eu queria tanto estudar Cabala e não conseguia. Até que um dia conheci um rabino e ele formou um grupo de estudos e eu fiz o meu primeiro curso de introdução à Cabala. Eu já vinha estudando Cabala pelo Kabbalah Center desde 96 e eles só abriram no Brasil em 2009 e eu já tinha, acho que, um grupo de mailing para enviar a tradução da consciência semanal da Cabala de mais de 1000 pessoas. E eu gostava muito de fazer aquilo porque aquilo foi transformando a minha vida. Aquilo foi trazendo conhecimentos muito antigos, mas que se aplicam no cotidiano, que se aplicam na nossa vida de uma forma tão perfeita, porque por mais que o tempo passe, o ser humano continua sendo a mesma coisa, um pouquinho melhorado, porque o tempo vai passando e ele vai melhorando, mas o ser humano é extremamente complicado. Hoje está todo mundo muito angustiado com esse aspecto da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas isso já vinha sendo percebido por algumas pessoas. Desde quando teve a invasão daqueles 2 territórios, muita gente falou, nossa, olha o que está acontecendo ali, e para outros, ninguém nem soube do que se tratava. E, no entanto, hoje se noticia as coisas e todo mundo fica muito angustiado a respeito do que seja. Mas olha, desde quando tem guerra no mundo? Desde sempre. E quando é que não vai ter mais? Quando houver paz dentro da gente. Se você parar um minuto para pensar, você vai perceber que dentro da gente tem lá um pontinho em que a gente não está bem, em que a gente não concorda com o ponto de vista do outro. Parece estranho, mas é assim que começam as guerras. Imagina tudo aquilo que acontece para um acontecendo no coletivo. O inconsciente coletivo, ele é muito pouco estudado. Quem chegou mais perto e aprofundou um pouco foi Jung. Eu sou fã desse psicólogo porque ele trouxe muita informação, principalmente aquelas que a gente recebe na nossa parte mais sábia, que é através dos nossos sonhos. E muita gente não dá valor para isso, não compreende o quanto é importante a gente entender os sonhos, entender
como é que isso pode orientar a nossa vida. Mas isso já é assunto para outra live. A gente pode falar de sonho em um outro momento, mas o que eu quero dizer é que nós somos afetados o tempo todo pelo inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele é a soma de todos os conscientes. Ou seja, quando soma tudo o que as pessoas pensam, você chega no inconsciente coletivo. Então, olha o tanto que nós precisamos crescer, o tanto que nós precisamos evoluir, o tanto que nós precisamos melhorar internamente. Por quê? Porque a resposta está num só. Se eu me melhoro, eu consigo melhorar o mundo um pouquinho mais. E se todo mundo tiver essa responsabilidade, em muito pouco tempo, a gente consegue superar todas essas adversidades, como guerras, como doenças. Olha o que a gente acabou de passar por uma pandemia. Foi muito difícil. Foi muito difícil esse tempo de conviver consigo mesmo, não foi? Muita gente teve que se reinventar. Muita gente perdeu o trabalho. Muita gente perdeu familiares. Tem situações de luto até hoje. E o que é que uma pessoa que passou por um trauma na pandemia, seja porque perdeu alguém, seja porque perdeu um relacionamento, seja porque perdeu um trabalho, o que é que ela tem que fazer para superar isso? O que é que ela precisa fazer? Ela tem que recomeçar, restart e aproveitar a onda do começo do ano, que vai ser agora no dia 20 de março, e iniciar uma jornada diferente, fazendo coisas diferentes. Por quê? Nem todo mundo está feliz, nem todo mundo está tendo os resultados que queria. Está todo mundo em busca de alguma coisa. A maioria das pessoas quer ser feliz, mas não quer abrir mão daquilo que é. É muito importante que, quando a gente começa o ano, no livro tem a seguinte orientação: qual é o meu objetivo? O que é que eu quero conquistar? Do que é que eu quero abrir mão? Porque para entrar alguma coisa na sua vida, você tem que abrir mão de uma outra. Você tem que deixar ir alguma coisa que é velha e que não funciona mais na sua vida. Seja uma dor, uma mágoa, um luto, um trabalho que você já teve e que você perdeu. Então, o que é que você tem que abrir mão, deixar ir de verdade, para você começar a querer conquistar uma coisa nova? Você tem que abrir espaço interno para conseguir fazer isso. E para fazer isso, é preciso abrir mão de alguma coisa, mas fazer isso em paz, fazer isso de uma forma consciente, fazer isso compreendendo que você precisa crescer. Eu fiz o que a gente chamava to-do list, mas era assim, uma lista de como eu estou. Todo ano, no grupo de estudo de Cabala que eu tinha, a gente colocava como é que eu estou, para as pessoas terem consciência de si mesmas. E ter consciência de si mesma é se dar a oportunidade para si mesmo de zerar, resetar, restart, começar de novo. Então você preenche um papel e guarda. Eu venho fazendo isso desde 2012. E às vezes eu pego aqueles, porque estão em arquivo, eu pego aquilo e olho e falo, nossa, quem era essa pessoa? Eu já me transformei tanto, eu já mudei tanto. Bom, eu mudei até de país, mas assim, a gente vai mudando, mudando e crescendo e melhorando. Então, a ideia é você chegar num ponto em que você esteja feliz. É isso. É importante que você chegue num ponto em que você esteja feliz.
a partir do dia 20, você pode começar a escrever um novo livro para você, um livro da sua vida. Como é que vai ser isso? Você vai a partir de um ponto em que você escreve como você está. E depois você vai fazer uma outra lista das coisas que você quer realizar. E no livro, Uma Dúzia de Motivos, você tem um roteiro para escrever isso. Não é tão complicado, você vai fazer isso com muita facilidade e uma vez que você participe desse projeto, você vai poder ter um encontro mensal com um grupo de pessoas que estão buscando a mesma coisa, com o mesmo objetivo. Vocês sabem, né? A união faz a força. Quando a gente faz coisas junto com pessoas, a gente tem mais ânimo, a gente tem mais motivação e a gente tem mais condição de atingir o nosso objetivo. Então, a partir de março, nós vamos colocar uma vez por mês um encontro onde nós vamos estar conversando. E vamos ter também um grupo no Telegram para a gente ir tirando as dúvidas, onde as pessoas podem colocar as dificuldades que elas estão tendo e nesse grupo a gente pode trocar informações, porque veja, ninguém nasceu sabendo, não é? Quem sabe um pouquinho mais, quem tem uma experiência noutra área é sempre muito bem-vindo para poder ensinar alguma coisa. Não é assim que funciona? Eu me lembro da minha mestre quando uma vez na primeira aula que eu fui dar, eu estava muito nervosa, exatamente como eu estava hoje. E ela me disse o seguinte: não se preocupa, fala só o que você sabe. E quando eu fiz isso, quando a gente se entrega de coração para aquilo que a gente está fazendo, você consegue atingir o seu objetivo. Não é tão difícil quando você só fala aquilo que você sabe. Aqui nós temos hoje uma live para fazer o lançamento de um livro onde cada um de vocês vai poder dar um restart na sua vida. E depois, o meu objetivo é que lá na frente você também possa ensinar outras pessoas como é que você fez isso. Cada história, ela vale a pena ser contada. Porque a dificuldade para atingir um objetivo é de cada um. Cada um tem os percalços próprios do lugar onde está, do conhecimento que tem. O jeito de cada pessoa é diferente para lidar com os problemas. Quando queremos estabelecer um padrão de comportamento, um padrão de aprendizado, corremos o risco de que nem todas as pessoas possam acompanhar. Por isso a ideia de fazer um grupo onde a gente possa trocar informações, onde a gente possa, a cada dia, colocar a ideia do que nós estamos fazendo e as pessoas possam, pelo menos, dizer as dificuldades que elas estão enfrentando. Eu me lembro que, quando eu fiz o meu primeiro curso de Cabala, todo mês nós tínhamos um TPC, é tarefa para casa, de acordo com a energia do mês. Eu lembro que no mês de Touro, nós tínhamos que comer alguma coisa que a gente nunca tinha comido antes. Olha que curioso. E quando você pensa nisso, você fala... Se você conhece algum taurino, você sabe o quanto ele é um buscador de conforto. E ele gosta muito de comida, mas ele também gosta de comer sempre as mesmas coisas. Ele não é muito de variar, ele não é muito de mudanças. O desafio de Touro é sempre mudar alguma coisa. Por exemplo, comer alguma coisa que nunca comeu antes. Olha que curioso que é isso. Então as pessoas, elas não imaginam o quanto é difícil para um taurino
comer uma coisa que nunca comeu antes. Só que isso não é só para o taurino, não. Eu mesma, tem certas coisas que eu só de imaginar, eu não consigo nem pensar em comer. Mas daí chega o dia do mês de touro. E a ideia é você encarar um desafio diferente de fazer isso. Eu me lembro que o desafio, por exemplo, de aquário, no mês de aquário, a tarefa para casa de aquário era realizar algo impossível. Algumas pessoas conhecem essa história, mas foi... Eu saí da aula assim, como assim? Realizar algo impossível? Não faço ideia do que seja. Pois bem, era assim, olha, faça algo que você nunca fez antes. Algo que talvez ninguém tenha feito antes. Aí fica muito grande esse desafio. E aí, o que foi que eu fiz? Eu falei, mas eu preciso ter uma pista. E o meu orientador disse o seguinte para mim. Ele falou, realiza algo impossível. Algo que você acha que é impossível. Eu fiquei, nossa, aí piorou. O que eu acho que é impossível? Bom, fui para casa, fiquei pensando, quando foi? Eu tive aula num sábado, quando foi? Na segunda-feira, eu recebo uma chamada e conversei com a pessoa e ela me perguntou no final da conversa se eu ia participar de uma feira de aviação, assim, assim. Eu falei, nossa, aqui em Araras, eu não vou mais naquela feira, aquilo é só um gasto. E ele falou, não, nessa não, a feira de Orlando. Eu falei, nossa, Orlando? Impossível. Quando eu falei impossível, caiu a ficha. Eu falei, olha, uma coisa impossível aí para fazer. E ele me respondeu, impossível por quê? Eu falei, eu não tenho passaporte, eu não tenho dinheiro, eu não tenho visto para entrar nos Estados Unidos. Ele falou, então vem aqui conversar. E eu fui. O que eu não entendia é que quando você entra na energia do mês, se você der um passo em direção ao seu objetivo, o universo dá todos os 99 passos. Imagina que fosse 100 passos para chegar em alguma coisa. Mas assim, você dá 1% do passo em direção ao que você quer e o universo dá 99% de passos na sua direção. E aquilo que você quer acaba acontecendo. Eu não acreditava muito nisso, mas resolvi fazer a tarefa para casa. E resolvi dar um passo em direção a ir para Orlando. A primeira coisa que eu tinha que fazer era ter um passaporte. E eu fui lá, fiz o meu passaporte. Depois do passaporte, pronto, eu entrei lá no site da Embaixada Americana e fiz um pedido de entrevista para visto. E aí o que aconteceu? Olha, resumindo e concluindo, um mês depois eu estava desembarcando em Orlando. E aí eu passei a entender, eu passei a compreender o que é que havia, o que é que estava acontecendo. No meu caso, deu super certo. A partir de então eu falei, nossa, não é que isso é verdade mesmo? Toda vez que a gente dá um passo em direção ao nosso objetivo, a onda cósmica, o universo, dá todos os outros passos na nossa direção. E eu quero ensinar isso para vocês, porque eu tenho feito isso ao longo do tempo, e isso tem dado super, super certo. E agora a gente tem uma onda começando, uma onda cósmica no dia 20 de março, que é a onda de Áries, e nós vamos poder fazer agora aquilo que a gente tem vontade de realizar este ano que está começando. São alguns ajustes na forma de pensar, alguns ajustes na forma de sentir e alguns ajustes nas atitudes. E ó, atitude não é só o que a gente faz, é o que a gente fala também. Palavra é ação. Então, alguns ajustes na ação. E nós temos grande chance
de realizar aquilo que nós queremos. Cada um pode transformar a própria vida. Eu sempre fiquei muito preocupada em entender por que demora tanto entre o que você sonha e o que você realiza. E eu entendi que é preciso alinhar as energias do que você pensa, do que você sente e do que você faz. Quando você faz isso, o tempo entre o que você sonha e o que você realiza fica menor. Esta é uma ferramenta, né, de entendimento, de consciência, de elevar a consciência para que as coisas deem certo. E nem todo mundo compreende isso de primeira. Nem todo mundo está preparado para entender o quanto a nossa consciência interfere no processo de evolução que nós estamos cumprindo aqui na Terra. Eu gostaria de poder estar respondendo vocês, né? Poder estar interagindo. Então eu gostaria que, se vocês tivessem alguma pergunta, vocês deixassem no chat. Coloquem as perguntas, coloquem as suas dúvidas, porque depois eu vou e respondo cada uma delas. O que eu estou fazendo é uma coisa bastante difícil para mim, porque eu nunca tinha feito nada parecido. No entanto, eu resolvi superar o meu medo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público, pode não parecer. As pessoas falam, não, você fala tão bem, mas eu não acredito muito nisso. Eu sempre achei que, por mais que a gente se esforce, né, sempre tem alguma coisa que você podia ter feito melhor. Eu sou adepta de querer fazer as coisas com excelência, então eu gosto de fazer as coisas muitas vezes para que elas cheguem o máximo possível perto da excelência. E a gente sabe que a excelência, ela precisa, depois que você aprende uma coisa, depois de praticar umas 10.000 horas, você chegou num padrão de excelência. 10.000 horas. Tem uma estatística maluca que fala isso aí. Mas cada um de nós começa a fazer as coisas, e isso já faz um grande bem para a humanidade, a partir do momento que a gente aprendeu. Então, não se detenha mais em fazer as coisas, não tenha mais medo de fazer as coisas, simplesmente comece. Comece a trabalhar a sua dificuldade de manifestar a sua luz no mundo. Todo mundo tem uma. Aliás, cada um tem uma competência e assim, só você que pode fazer. Ninguém pode. Então, não espera mais não. Não espera passar mais um ano. Cada ano que passa é um ano a menos que a gente conta. Quando faz aniversário é um ano a menos que a gente tem na vida. Então vale a pena a gente lembrar que é preciso acelerar um pouquinho em direção daquilo que a gente quer, não é mesmo? E ensinar Cabala, eu tive excelentes professores, eu aprendo todos os dias. Aliás, eu sou muito mais estudante, eu sou uma facilitadora em algumas coisas, mas a coisa que eu mais gosto é estudar. Eu gosto muito de estudar as coisas e compartilhar o meu entendimento com outras pessoas, conversar com elas sobre o que elas acham, ver se nós temos o mesmo ponto de vista, porque quando a gente troca ideias, a gente acaba crescendo, a gente acaba compreendendo um pouco melhor como é que é a vida e o que é que a gente tem que fazer para as coisas melhorarem, não só para mas para todos aqueles que fazem parte desse mundo. E essa live foi um grande desafio para mim, porque
eu não sei, eu gostaria de estar fazendo ela em todos os públicos que eu tenho, então muita gente me segue lá no Facebook, muita gente me segue no Instagram, muita gente assiste as coisas que eu faço no YouTube, então é um bocadinho complicado juntar tudo isso, né? Eu ainda não tenho competência para fazer isso dessa forma, mas eu tenho tentado aprimorar o meu conhecimento para poder levar um pouco daquilo que eu estudo, daquilo que eu gosto, para as pessoas. Porque eu sei que hoje todos os conhecimentos eles estão disponibilizados. O que que faz diferença? Faz diferença o alinhamento entre as pessoas. Todo mundo sabe como funciona a lei da atração. E às vezes a gente ouve de uma pessoa uma frase e ela não ressoa, ela não faz sentido para a gente. E depois você ouve de uma outra pessoa e ela encaixa perfeitamente no seu entendimento. Isso é lei da atração. Então, às vezes nós precisamos nos permitir ficarmos expostos à informação para que ela entre e depois praticarmos essa informação para que ela se torne um conhecimento. E num terceiro momento, ensinarmos isso para os outros, porque daí se torna sabedoria. Cada vez que você tem que ensinar alguma coisa, você tem que se aprimorar tanto, você precisa aprender tanto mais para poder falar de alguma coisa. Eu passei o último ano me dedicando a mídias sociais, tentando entender esse mundo todo virtual, porque tudo mudou. Antes, para mim, era muito mais fácil encarar uma sala de aula e falar com 50 pessoas, com 100 pessoas, às vezes falar para um público de 200 pessoas, 300 pessoas. Isso não teria dificuldade nenhuma, porque era muito mais simples. O mundo virtual ficou muito diverso, ele ficou muito diferente. Algumas pessoas não fazem ideia da importância que é conversar com outras pessoas. E muita gente não tem responsabilidade naquilo que fala. A pessoa simplesmente fala e a gente vê tanta conversa menos boa espalhada nas redes sociais. As pessoas falam de sentimentos ligados à inveja, ligados à raiva, ligado à vaidade, ao orgulho e coisas menos boas que realmente não acrescentam em nada na nossa vida. Mas todo mundo tem o direito de se expressar. Não é mesmo? A verdade é que ninguém dá o que não tem. Quando alguém fala alguma coisa, ela está falando de dentro dela. É ela. Aquilo é ela. Então não adianta você querer... É mais ou menos como na natureza, né? Não adianta você chegar ao pé de uma macieira e querer colher morangos. Não vai dar. Porque da macieira só tem maçã. É só maçã que sai dali. Então cada um dá o que tem. Quando nós percebemos nas redes sociais as conversas que não são tão construtivas, isso tem a ver com que cada um dá o que tem. E então, quando nós escolhemos pessoas com as quais nós nos alinhamos, que falam coisas que nós gostaríamos de ouvir e principalmente falam coisas que nós gostaríamos que as pessoas que a gente ama também ouvissem. Olha, sobre isso, vocês já ouviram dizer que santo de casa não faz milagre? Pois é. Olha, nem Jesus pregou onde ele nasceu. Ele foi para outro lugar. É assim que funciona. Então, quando eu quero que as pessoas que eu amo ouçam alguma coisa, eu indico uma terceira pessoa para falar com elas. Uma pessoa que eu já ouvi e que eu sei que fala coisas que eu gosto
que eu gostaria também que uma pessoa que eu amo ouvisse. É nisso que consiste a indicação de um profissional. É nisso que consiste você compartilhar aquilo que você recebe das pessoas, você passar para outras. Porque se você falar, não tem valor. Perto de mim, a maioria das coisas que eu falo, as pessoas estão tão acostumadas comigo, elas falam. Só que quando eu falo, para quem não me conhece, a pessoa para e ouve e fala, nossa. Então, às vezes, um desconhecido dá muito mais valor naquilo que a gente fala do que uma pessoa conhecida. Então, indica esse vídeo, indica essa live para alguém. Porque, de repente, você conhece alguém que está precisando dar um restart na vida. Mas se você falar, a pessoa não vai dar valor, ela não vai dar crédito. Mas se você indica, olha, conheço uma pessoa que está fazendo um movimento, um projeto, onde ela está reunindo pessoas que tenham o objetivo de dar um restart na vida, ainda este ano. Aí, quem sabe, você consegue que essa pessoa se modifique, não é mesmo? Às vezes, indicando uma outra pessoa, isso vai mais rápido. E acontece isso o tempo todo. Eu indico as pessoas que eu gosto de ouvir no meu perfil no Instagram. Quem me acompanha já sabe, aquilo que eu gosto, eu pego e compartilho com as outras pessoas, o que eu gostaria que as outras pessoas também ouvissem. Porque nem sempre somos nós a falar. Lembra a história do alinhamento, lei da atração? Às vezes você ouve de uma pessoa, não faz o menor sentido, mas se você ouvir de uma outra na hora certa, encaixa e você acaba tendo atitudes, você acaba modificando a sua vida em função daquilo que você ouviu. Eu espero que você tenha tolerado esta conversa toda com bastante ânimo e que você tenha vontade de seguir adiante neste projeto de transformação que é uma dúzia de motivos. Eu espero que cada um que está aqui possa encontrar pelo menos um motivo para mudar de atitude esse ano. Nós temos muita coisa para acontecer nesse mundo. A gente já vai vendo que o ano já começou diferente. Tem muita coisa para acontecer. E fazer parte das mudanças é muito importante. Então, não perca agora como é que eu chamo? O comboio, o trem que está passando para este ano que começa e aonde você tem a chance de otimizar, de acelerar as suas conquistas e as suas mudanças, se você se alinhar com um grupo de pessoas que vai trabalhar nas próprias transformações. Eu tenho feito isso nos últimos 10 anos da minha vida e, honestamente, eu estou muito feliz com os resultados que, veja, a luta não termina, todos os dias nós temos desafios, mas eu estou muito, muito feliz com aquilo que eu conquistei ao longo desses últimos 10 anos, fazendo as mudanças e as transformações internas, melhorando o meu potencial e controlando, contendo as coisas que eu não era tão boa, desenvolvendo as habilidades para lidar com as coisas que eu não gostava em mim. Isto é muito difícil, mas não é impossível. Vale a pena para cada um de nós aceitar o convite de mudar-se. Ninguém muda ninguém. A mudança é uma viagem que a gente faz sozinho. E é
de dentro para fora que isso acontece. Só que, às vezes ouvindo, às vezes vendo, lendo, você é capaz de compreender motivos internos que façam você se transformar e mudar. Então, eu espero você. Entra no meu perfil do Instagram. Entra no meu perfil do Facebook. É Soraya Abreu. No Instagram é @Soraya Silva Abreu. E ali você vai saber como é que você pode adquirir a ferramenta da mudança para esse ano, tá bem? E eu espero ver você no meu grupo de Telegram. Eu espero ver você no grupo exclusivo do Facebook, para a gente estudar e caminhar junto, realizando as mudanças que você pretende para a sua vida, que eu pretendo para a minha, e que muita gente junto vai conseguir. Porque juntos nós somos mais fortes, não é mesmo? Então, eu agradeço pelo seu tempo, agradeço pela audiência e espero ver vocês no grupo do Telegram, no grupo do Facebook, para a gente estudar sobre uma dúzia de motivos para ser feliz, tá bom? Deixa a sua mensagem, deixa a sua opinião a respeito do que você achou desta primeira live. Eu tenho certeza que eu tenho muita coisa para corrigir, e isso é muito bom, porque perfeito, acho que só o Criador, o resto tentando ser, mas deixa a sua opinião e acho que na próxima isso deve estar melhor. Para a semana eu vou ver se eu me organizo melhor para fazer uma outra live explicando mais detalhes de como é que a gente vai criar os grupos e dando um pouquinho mais. Para as pessoas que mandarem algum comentário, eu vou mandar para vocês um spoiler, a introdução do livro Uma Dúzia de Motivos. Combinado? Então vocês deixem lá que vocês querem ler a introdução para ver se vocês se inspiram a adquirirem o livro, o e-book, né? E para a gente começar um trabalho ainda esse ano, tá bem? Eu acho que eu já tenho que encerrar essa transmissão. Foi, honestamente, muito difícil para mim fazer isso aqui, mas acho que se eu repetir isso mais vezes vai ficar mais fácil, vai ficar mais tranquilo, né? E a vida é assim, é feita de desafios que a gente vai superando, um por vez, um a cada dia, tá bem? Olha, um grande beijinho a todos vocês e fiquem bem. Eu vou encerrar por aqui, tá bom?